Olá, sou Raquel, tô aqui no canal da minha amiga para ler este livro. Já vou avisando que eu não sou uma leitora profissional, só uma fanática da leitura mesmo, aqui para disseminar o conhecimento. Então, se eu massacrar a pronúncia de alguns nomes, já tá avisado. Bora. O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir. Introdução. Hesitei muito tempo em escrever um livro sobre a mulher. O tema é irritante, principalmente para as mulheres, e não é novo. A querela do feminismo deu muito que falar. Agora está mais ou menos encerrada. Não toquemos mais nisso. No entanto, ainda se fala dela. E não parece que as volumosas tolices que foram ditas neste último século tenham realmente esclarecido a questão. Ademais, haverá realmente um problema? Em que consiste? Em verdade, haverá mulher? Sem dúvida, a teoria do eterno feminino ainda tem adeptos, cochicham. Até na Rússia, elas permanecem mulheres. Mas outras pessoas igualmente bem informadas e por vezes as mesmas suspiram. A mulher está se perdendo, a mulher está perdida. Não sabemos mais exatamente se ainda existem mulheres, se existiram sempre, se devemos ou não desejar que existam, que lugar ocupam ou deveriam ocupar no mundo. Onde estão as mulheres? Indagava há pouco uma revista intermitente. Mas antes de mais nada, o que é uma mulher? Toda mulher inútero é uma matriz, diz alguém. Entretanto, falando de certas mulheres, os conhecedores declaram: não são mulheres, embora tenham um útero como as outras. Todo mundo concorda que há fêmeas na espécie humana. Constituem hoje, como outrora, mais ou menos a metade da humanidade. E contudo dizem-nos que a feminilidade corre perigo. E exortam-nos: sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um céu platônico? E bastará uma saia frufru para fazê-la descer à terra? Embora certas mulheres se esforcem por encarná-lo, o modelo nunca foi registrado. Descreveram-no de bom grado, em termos vagos e mirabolantes, que parecem tirados de empréstimo do vocabulário das videntes. No tempo de Santo Tomás, ela se apresentava como uma essência tão precisamente definida quanto a virtude dormitiva da papoula. Mas o conceitualismo perdeu terreno. As ciências biológicas e sociais não acreditam mais na existência de entidades imutavelmente fixadas que definiriam determinadas características, como as da mulher, do judeu ou do negro. Consideram o comportamento como uma reação secundária a uma situação. Se hoje não há mais feminilidade, é porque nunca houve. Isso significa que a palavra mulher não tem nenhum conteúdo? É o que afirmam vigorosamente os partidários da filosofia das luzes, do racionalismo e do nominalismo. As mulheres entre os seres humanos seriam apenas os designados arbitrariamente pela palavra mulher. Os norte-americanos, em particular, pensam que a mulher, como mulher, não existe mais. Se uma retardada ainda se imagina mulher, as amigas aconselham-na a procurar um psicanalista para se livrar dessa obsessão. A propósito de uma obra de resto assaz irritante intitulada Modern Woman: A Lost Sex, Dorothy Parker escreveu, abre aspas, não posso ser justa em relação aos livros que tratam da mulher como mulher. Minha ideia é que todos, homens e mulheres, o que quer que sejamos, devemos ser considerados seres humanos. Fecha aspas. Mas o nominalismo é uma doutrina um tanto limitada, e os antifeministas não têm dificuldade em demonstrar que as mulheres não são homens.
Sem dúvida, a mulher é, como um homem, um ser humano, mas tal afirmação é abstrata. O fato é que todo ser humano concreto sempre se situa de um modo singular. Recusar as noções de eterno feminino, alma negra, caráter judeu, não é negar que haja hoje judeus, negros e mulheres. A negação não representa para os interessados uma libertação, e sim uma fuga inautêntica. É claro que nenhuma mulher pode pretender, sem má fé, situar-se além de seu sexo. Uma escritora conhecida recusou-se a deixar que saísse seu retrato numa série de fotografias consagradas precisamente às mulheres escritoras. Queria ser incluída entre os homens, mas para obter esse privilégio, utilizou a influência do marido. As mulheres que afirmam serem homens não dispensam, contudo, as delicadezas e as homenagens masculinas. Lembro-me também de uma jovem trotskista, em pé num estrado, no meio de um comício violento, que se dispunha a dar socos apesar de sua evidente fragilidade. Negava sua fraqueza feminina, mas era por amor a um militante a quem desejava ser igual. A atitude de desafio dentro da qual se crispam as norte-americanas prova que elas são dominadas pelo sentimento de sua feminilidade. E, em verdade, basta passear de olhos abertos para comprovar que a humanidade se reparte em duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sorrisos, atitudes, interesses, ocupações são manifestamente diferentes. Talvez essas diferenças sejam superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que, por enquanto, elas existem com uma evidência total. Se a função de fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a explicá-lo pelo eterno feminino, e se, no entanto, admitimos ainda que provisoriamente que há mulheres na Terra, temos que formular a pergunta: o que é uma mulher? O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira resposta. É significativo que eu apresente esse problema. Um homem não teria a ideia de escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na humanidade. Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: sou uma mulher. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer outra afirmação. Um homem não começa nunca por se apresentar como um indivíduo de determinado sexo. Que seja homem é evidente. É de maneira formal nos registros dos cartórios ou das declarações de identidade que as rubricas masculino, feminino aparecem como simétricas. A relação dos dois sexos não é a das eletricidades de dois polos. O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo latino vir, o sentido geral do vocábulo homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. Sem reciprocidade. Agastou-me por vezes no curso de conversações abstratas ouvir os homens dizerem a mim: Você pensa assim porque é uma mulher. Mas eu sabia que minha única defesa era responder: Penso-o porque é verdadeiro, eliminando assim minha subjetividade. Não se tratava em hipótese alguma de replicar: E você pensa o contrário porque é um homem. Pois está subentendido que o fato de ser um homem não é uma singularidade. Um homem está em seu direito sendo homem. É a mulher que está errada. Praticamente, assim como para os antigos havia uma vertical absoluta em relação à qual se definia a oblíqua, há um tipo humano absoluto, que é o tipo masculino. A mulher tem ovários, um útero, eis as condições singulares que a encerram na sua subjetividade. Disse de bom grado que ela pensa com suas glândulas. O homem esquece soberbamente que sua anatomia também comporta hormônios e testículos. Encara o corpo como uma relação direta e normal com o mundo, que acredita apreender na sua objetividade, ao passo que considera o corpo da mulher sobrecarregado por
tudo o que o especifica. Um obstáculo, uma prisão. A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades, diz Aristóteles. Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. E São Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um homem incompleto, um ser ocasional. É o que simboliza a história do Gênese, em que Eva aparece como extraída, segundo Bossuet, de um osso supranumerário de Adão. A humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. A mulher, o ser relativo, diz Michelet. E é por isso que Benda afirma em Rapport du Riel, o corpo do homem tem um sentido em si, abstração feita do da mulher, ao passo que este parece destituído de significação, se não se invoca o macho. O homem é pensável sem a mulher, ela não sem o homem. Ela não é senão o que o homem decide que seja. Daí dizer-se o sexo para dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado. Para ele, a fêmea é sexo. Logo, ela o é absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem, e não este em relação a ela. A fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o sujeito, o absoluto. Ela é o outro. A categoria do outro é tão original quanto a própria consciência. Nas mais primitivas sociedades, nas mais antigas mitologias, encontra-se sempre uma dualidade, que é a do mesmo e do outro. A divisão não foi estabelecida inicialmente sob o signo da divisão dos sexos. Não depende de nenhum dado empírico. É o que se conclui, entre outros, dos trabalhos de Granet sobre o pensamento chinês de Dumésio sobre as Índias e Roma. Nos pares Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Lua, Dia-Noite, nenhum elemento feminino se acha implicado a princípio, nem tampouco a oposição do bem e mal, dos princípios fastos e nefastos, da direita e da esquerda, de Deus e Lúcifer. A alteridade é uma categoria fundamental do pensamento humano. Nenhuma coletividade se define nunca como uma sem colocar imediatamente a outra diante de si. Bastam 3 viajantes reunidos por acaso num mesmo compartimento para que todos os demais viajantes se tornem os outros, vagamente hostis. Para os habitantes de uma aldeia, todas as pessoas que não pertencem ao mesmo lugarejo são outros e suspeitos. Para os habitantes de um país, os habitantes de outro país são considerados estrangeiros. Os judeus são outros para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes de proprietários. Ao fim de um estudo aprofundado das diversas figuras das sociedades primitivas, Levi Strauss pôde concluir, abre aspas, a passagem do estado natural ao estado cultural define-se pela aptidão por parte do homem em pensar as relações biológicas sob a forma de sistemas de oposições. A dualidade, a alternância, a oposição e a simetria, que se apresentam sob formas definidas ou formas vagas, constituem menos fenômenos a serem explicados que os dados fundamentais e imediatos da realidade social. Fecha aspas. Tais fenômenos não se compreenderiam se a realidade humana fosse exclusivamente um Mitsein, baseado na solidariedade e na amizade. Esclarecem-se, ao contrário, se, segundo Hegel, descobrimos na própria consciência uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra consciência. O sujeito só se põe em si opondo. Ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. Só que a outra consciência lhe opõe uma pretensão recíproca. Em viagem, o nativo percebe com espanto que há,
Nos países vizinhos, nativos que o encaram eles também como estrangeiro. Entre aldeias, clãs, nações, classes, há guerras, potilats, mercados, tratados, lutas, que tiram o sentido absoluto da ideia do outro e descobrem-lhe a relatividade. Por bem ou por mal, os indivíduos e os grupos são obrigados a reconhecer a reciprocidade de suas relações. Como se entende, então, que entre os sexos essa reciprocidade não tenha sido colocada? Que um dos termos se tenha imposto como único essencial, negando toda relatividade em relação ao seu correlativo, definindo este como alteridade pura? Por que as mulheres não contestam a soberania do macho? Nenhum sujeito se define imediata e espontaneamente como inessencial. Não é o outro se definindo como o outro define, não é o outro que se definindo como o outro define o um. Ele é posto como outro pelo um, definindo-se como um. Mas para que o outro não se transforme no um, é preciso que se sujeite a esse ponto de vista alheio. De onde vem essa submissão na mulher? Existem outros casos em que, durante um tempo mais ou menos longo, uma categoria conseguiu dominar totalmente a outra. É muitas vezes a desigualdade numérica que confere esse privilégio. A maioria impõe sua lei à minoria ou a persegue. Mas as mulheres não são como os negros dos Estados Unidos ou os judeus, uma minoria. Há tantos homens quantas mulheres na Terra. Não raro também os dois grupos em presença foram inicialmente independentes. Ignoravam-se antes ou admitiam cada qual a autonomia do outro. E foi um acontecimento histórico que subordinou o mais fraco ao mais forte. A diáspora judaica, a introdução da escravidão na América, as conquistas coloniais são fatos precisos. Nesses casos, para os oprimidos, houve um passo à frente. Têm em comum um passado, uma tradição, por vezes uma religião, uma cultura. Nesse sentido, a aproximação estabelecida por Bebel entre as mulheres e o proletariado seria mais lógica. Os proletários tampouco estão em estado de inferioridade e nunca constituiriam uma coletividade separada. Entretanto, na falta de um acontecimento, é um desenvolvimento histórico que explica sua existência como classe e mostra a distribuição desses indivíduos dentro dessa classe. Nem sempre houve proletários, sempre houve mulheres. Elas são mulheres em virtude de sua estrutura fisiológica. Por mais longe que se remonte na história, sempre estiveram subordinadas ao homem. Sua dependência não é consequência de um evento ou de uma evolução. Ela não aconteceu. É, em parte, porque escapa ao caráter acidental do fato histórico que a alteridade aparece aqui como um absoluto. Uma situação que se criou através dos tempos pode desfazer-se num dado tempo. Os negros do Haiti, entre outros, o provaram bem. Parece, ao contrário, que uma condição natural desafia qualquer mudança. Em verdade, a natureza, como a realidade histórica, não é um dado imutável. Se a mulher se enxerga como inessencial, que nunca retorna ao essencial, é porque não opera ela própria esse retorno. Os proletários dizem nós, os negros também. Apresentando-se como sujeitos, eles transformam em outros os burgueses, os brancos. As mulheres, salvo em certos congressos que permanecem manifestações abstratas, não dizem nós. Os homens dizem as mulheres, e elas usam essas palavras para se designarem a si mesmas, mas não se põem autenticamente como sujeito. Os proletários fizeram a revolução na Rússia, os negros no Haiti. Os indochineses bateram-se na Indochina. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concederam em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Isso porque não têm os meios concretos de se reunir em uma unidade que se afirmaria em se opondo. Não tem passado, não tem história, nem religião própria. Não tem como os proletários uma solidariedade de trabalho e interesses.
Não há sequer entre elas essa promiscuidade espacial que faz dos negros dos Estados Unidos, dos judeus dos guetos, dos operários de Saint-Denis ou das fábricas Renault uma comunidade. Vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo habitat, pelo trabalho, pelos interesses econômicos, pela condição social a certos homens, pai ou marido, mais estreitamente do que a outras mulheres. Burguesas são solitárias aos burgueses, e não das mulheres proletárias. Brancas dos homens brancos, e não das mulheres negras. O proletariado poderia propor-se o trucidamento da classe dirigente. Um judeu, um negro fanático, poderiam sonhar com possuir o segredo da bomba atômica e constituir uma humanidade inteiramente judaica ou inteiramente negra. Mas mesmo em sonho, a mulher não pode exterminar os homens. O laço que a une a seus opressores não é comparável a nenhum outro. A divisão dos sexos é, com efeito, um dado biológico e não um momento da história humana. É no seio de um Mitsem original que sua posição se formou e ela não a destruiu. O casal é uma unidade fundamental cujas metades se acham presas indissoluvelmente uma à outra. Nenhum corte por sexos é possível na sociedade. Isso é o que caracteriza fundamentalmente a mulher. Ela é o outro dentro de uma totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro.